O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nós celebramos hoje o sexto domingo do tempo da Páscoa e eu quero começar esta homilia pelo versículo 11 do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, seja completa. Em que consiste esta alegria plena que Jesus está nos prometendo aqui? Consiste em guardar os seus mandamentos. Esta é a condição para experimentar esta alegria. E o mandamento do Senhor está posto de maneira muito bem clara no Evangelho de hoje. O mandamento dele é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento do amor. Santo Agostinho, ele meditando sobre a grandeza do amor, ele se pergunta: onde há amor, o que pode faltar? Nada. Nada falta onde há amor. E ele pergunta também: e onde não há amor, o que pode prestar? Nada. Nada presta se não houver o amor. Então o amor está no centro da liturgia deste domingo. E este é o nosso chamado. Sem ele, nada presta. E com ele, nada falta. Mas este amor ao qual nós estamos sendo chamados, ele é distinto daquele amor que nós temos entre nós, seres humanos. É um amor como o de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É diferente. Veja, qual é a natureza do amor de Cristo? Para que Cristo nos amou? Ele nos amou para que nós pudéssemos reinar com Ele na vida eterna. Então, o amor que se trata aqui, ele precisa ser orientado para este mesmo fim. O amor ao qual nós somos chamados
Trata-se de um amor que precisa ser orientado para a salvação dos outros. Levar os outros à experiência da vida eterna. Amar uns aos outros para possuir a Deus. Esta é a natureza do amor que Deus espera encontrar em nós. Que o meu amor por você, pelo próximo, seja um amor que leve para a vida eterna. Foi com esse tipo de amor que Cristo nos amou. Amar como Cristo é amar com o propósito de salvar o próximo, de levá-lo para o céu. Todo o serviço do amor de Cristo teve essa finalidade. Ele saiu de si mesmo, ele se desapegou da comodidade, da sua condição divina, diz São Paulo aos Filipenses. Ele se desapegou dessa condição e se abriu aos outros. E aqui nós nos esbarramos numa grande dificuldade do nosso tempo, porque nós não queremos nos abrir aos outros. Nós somos egoístas. Nós cultuamos a nós mesmos. Temos dificuldade em nos abrir. Trata-se de uma cultura, de um momento da sociedade que nós estamos vivendo, em que homens e mulheres vivem apenas olhando para si mesmos. É como se estivéssemos o tempo todo diante do espelho, nos autocontemplando. Um fenômeno, constatado no nosso tempo, como consequência do uso prolongado das chamadas de vídeo. Um dado interessante. Uma pesquisa constatou que de fevereiro de 2021 a maio de 2021, houve um aumento em 250% na procura por harmonização facial. As cirurgias plásticas, nesse mesmo período pós-pandemia, sobretudo cirurgias ligadas à correção do nariz, aumentaram, sabe em quanto? Depois da pandemia, em 5.000%. Por quê? Porque aumentou o consumo de videochamadas, o uso de videochamadas, então a pessoa se olha com mais frequência. Quem trabalha, por exemplo, com reuniões home office, passa o dia inteiro se contemplando na tela do celular ou do computador. E quem entre nós, numa chamada de vídeo, está lá a sua chamada, a sua câmera pequenininha e a câmera do outro grandona, né? E você já foi lá e clicou na sua para que a sua ficasse grandona e a outra pequenininha. Autocontemplação. Aumentou, é um dado, né? Aqui sem julgar o valor disso, se está certo, se está errado as cirurgias plásticas, não estou entrando nesse mérito. Mas o fato é que nós estamos numa sociedade bastante preocupada consigo mesma, com a estética. Uma sociedade que se autocontempla. As selfies. Quantas selfies? Selfies. Autocontemplação. Pois bem, o Evangelho de hoje está nos convidando a olhar para fora, para o outro, entregar-se para o outro. Isso é amor. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos, disse Jesus. E vejam que São João, na segunda leitura, tratou da gravidade disso, dizendo que quem não ama não conhece a Deus, não participa da sua vida. O conhecer aqui em São João é muito mais do que saber, de ter uma notícia, de receber uma informação. Não é isso. Trata-se de ter uma experiência pessoal. Quem não ama não conheceu pessoalmente a Deus.
não o experimentou verdadeiramente, diz São João. Pelo contrário, aquele que ama, disse Jesus no Evangelho, esse é meu amigo. É amigo de Cristo quem ama, quem vive esse mandamento. São Gregório, ele ensina que o amigo quer dizer o guardião da alma. Quem é o amigo? Aquele que guarda a alma do outro, segundo São Gregório. Daí que resulta, não sem razão, que aquele que guarda a vontade de Deus, observando os seus mandamentos, é chamado seu amigo. Por quê? Porque está guardando a sua alma, preservando-a para a vida eterna. É amigo de Deus quem preserva a sua alma. Deus é nosso amigo porque Ele preserva a nossa alma, quer salvar a nossa alma, quer nos dar a graça da vida eterna. Mas notem um detalhe importante nesse Evangelho. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Esta é uma graça extraordinária, irmãos e irmãs. O amor, antes de ser um dever, ele é um dom recebido, é uma graça recebida. Nós só somos capazes de amar porque fomos amados primeiro. Nós só somos capazes de amar com o amor dessa natureza, do amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Um amor que é destinado a todos. Foi isso que a primeira leitura tratou de deixar bem claro. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não separa, não exclui. É para todos. Cornélio era considerado um pagão, e na visão ali dos primeiros cristãos, aos pagãos não era destinada a mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo desce sobre eles da mesma maneira que desceu sobre os outros no dia de Pentecostes. Os efeitos são os mesmos que aparecem ali na primeira leitura, para dizer o seguinte: o amor de Deus, a graça do Espírito Santo não está reservada a poucos, é para todos. Esse amor precisa alcançar a todos. Deus nos amou quando ainda éramos maus. E a prova disso é que no Evangelho de hoje ele diz: eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos escolhi para que vós produzais frutos. Ou seja, Ele nos encontrou sem frutos. Ele nos encontrou na miséria. Ele nos encontrou na fraqueza. Mas Ele nos escolhe, Ele nos ama. E porque nos ama, porque experimentamos o seu amor, podemos produzir frutos. Ele nos escolheu para que ficássemos bons. Vejam, a experiência de ser escolhido. Como é bom ser escolhido, não é? Os casais que estão aqui, casados, né? Lá atrás, quando começaram, você escolheu o seu cônjuge. Tinha muitas outras, tinha muitos outros. Você escolheu. Ai, padre, mas agora eu não sei se eu fiz a melhor escolha. Escolheu. Está escolhido. E que sensação boa é ser escolhido. Vejam, se isso é bom entre nós, imagina sermos escolhidos por Deus, pelo Senhor. Um outro detalhe importante: Ele nos escolheu para que pudéssemos dar frutos, mas não qualquer fruto, um fruto que permaneça, um fruto que alimente. E esse fruto é o amor, é o amor. Agora o Evangelho conclui da seguinte maneira: tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá. Vejam, essa palavra de Jesus, ela está dentro desse contexto que eu acabo de lhes dizer. Nós só daremos frutos se nós estivermos em união com Cristo.
Daí o apelo pela oração. Tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Só conseguiremos amar como Cristo ama se estivermos unidos a Ele pela oração. Portanto, não negligenciemos a vida de oração. E não deixemos para rezar só no fim de semana. Que todos os dias nós tenhamos experiência de conhecimento de Cristo. Oração, nos dirigimos a Ele para alimentar em nós essa capacidade para amar. E tudo o que pedimos a Deus, em vista do amor, Ele nos concederá. Porque essa fala de Jesus fora de contexto, ela pode ser incompreensível. Porque quantas orações nós já elevamos a Deus e Ele não nos ouviu? E aqui Jesus diz, tudo o que pedires ao Pai, Ele vos dará. Parece que há uma contradição, mas não há. Porque o contexto da fala de Cristo é esse contexto que eu estou lhes dizendo. Se nós pedirmos a Deus a graça de amar, de frutificar, de produzir frutos de vida eterna, Ele não pode nos negar. Não pode. Ele nos dará. Se nós pedirmos a Deus capacidades para amar, para viver a santidade, para viver os seus mandamentos, Ele nos concederá. Porque antes de nós querermos a salvação eterna, Deus o quis muito antes. Deus a quis muito antes. Então, irmãos e irmãs, que essa liturgia desse dia nos motive a viver a nossa vocação ao amor. Que Deus nos faça sair de nós mesmos, amar a todos, os próximos e os não próximos, os bons e os maus, os amigos e os inimigos, porque o amor de Cristo se tratou dessa natureza. Cristo amou a todos, não fez distinção de pessoas. Que Deus nos dê a graça desse grande amor, que esse grande amor possa estar presente no coração de cada um de nós.